Sejam bem-vindos a mais uma live Plenan, a nossa live de segunda-feira. Satisfação imensa de estar aqui na nossa live de segunda. Beleza. Olha, Eu primeiro tenho que agradecer seu convite aí, dizer da minha alegria de estar aqui, podendo contribuir com a tomaticultura nacional, né? A gente que vive tomate uma vida sempre tem prazer em poder oferecer algo, né? E eu, por trabalhar com muita alegria a tomaticultura, eu me sinto assim lisonjeado desse convite e poder contribuir aí com o setor, né? Então nós estamos aqui pronto para lhe atender. eu já vou fazer uma primeira pergunta aqui, senão começa a falar demais. Produzir tomate em estufa é muito diferente do que produzir tomate em campo aberto? Bem, a produção em estufa, primeiro que existem vários modelos de estufa, né? E dentro de qualquer que seja o modelo, você pode produzir no solo ou com substrato. Mas a diferença básica é que na produção em estufa, a complexidade é muito maior. Envolve muito mais treinamento, preparo, envolve uma disponibilização de capital, capacitação de mão de obra permanente. As pessoas pensam que só de um dia para o outro você treina os funcionários lá e vai funcionar, e não é bem assim. Envolve monitoramento permanente, tanto da parte nutricional quanto de manejo de pragas e doenças. Envolve monitoramento das condições de clima, né? Eu estou falando já em estufas com mais alto grau de tecnologia. Então, Um ambiente melhor, né? exato. Então, você tem que ter monitoramento de temperatura, de umidade relativa, de nível de CO2 dentro da estufa, de velocidade de vento e monitoramento da nutrição, né? O que é que está entrando para nutrir essa planta? Qual o EC da solução que está entrando? Qual o pH dessa solução que está entrando e do dreno também? Então, o monitoramento, eu costumo dizer, é a chave do processo. Não quer dizer que seja o mais importante. A complexidade é tanta que eu não posso dizer assim, o que é mais importante. Tudo é importante. Assim, se o produtor chegasse hoje e falasse assim, professor, o que eu devo fazer? Qual seria o primeiro passo? Vai depender do nível do produtor, né? Inclusive o nível de capacitação que ele tem, a formação dele, qual a estrutura que ele tem, inclusive de comércio, para ele tomar a decisão. Eu não posso falar qual é o primeiro passo. Eu acho que ambos vão estar certos, se investindo mais ou menos. Mas, evidentemente, que vai haver uma diferença grande de capacidade produtiva por metro quadrado, não é? Eu costumo dizer assim, nós estamos muito atrasados, nós, Brasil. Eu falo assim, o México, não é nem Espanha. O México está 30 anos na nossa frente. Aqui, poucos produtores, eu tenho certeza, que conseguem mais do que 40 quilos por metro quadrado durante a safra. Poucos, O poucos. México chega a 60, 70. Tudo em função do investimento, da capacitação, não é? E do treinamento, do preparo, tudo isso. Agora, um indivíduo quer apenas fazer uma estufa pequena, mesmo que seja 3,5 metros de altura, de pé direito, e tal, já é melhor do que produzir no campo. Ele já vai ter alguns benefícios a mais. Mas ele não vai chegar no topo da pirâmide, jamais. E nós, no capítulo de comercialização, 2004. Ó, o Gabriel tá aí, ó. Pois é. A gente já falava em rastreabilidade. 2004. Você vê, nós já estamos em 2020. Você conta nos dedos quantos produtores têm o seu tomate rastreado. Tomate firme e com sabor, né? Exatamente. E você corta
é vermelho por dentro. Então você pega, eu até peguei aqui uma fotografia que eu sei que você vai querer ver, aqui do centro. Eu vou te mostrar o material. Aqui, ó. Olha isso aqui. Olha aí, gente, dá uma olhada nessa roça. Isso é dentro da estufa lá. Então, o tomate é colhido nesse ponto aí. Ele não é colhido como aquele que está ali acima pintando, não. Colhido nesse ponto. Entende? Tanto espetacular. De entrar num cultivo protegido, daí você tem a questão da umidade, o aumento de algumas pragas devido ao controle de ambiente, que o senhor já citou que é importante e tal. Se o senhor puder discorrer nesse assunto aí. Veja bem. Bom, primeiro, a questão de praga não é minha área, não. Mas sim, eu dou uns chutes, né? A gente aqui faz um manejo integrado. A gente não usa apenas biológico e, eventualmente, numa porcentagem muito pequena, usamos produto químico, porque tem que fazer. Mas a primeira coisa que você tem que fazer numa estufa é vedá-la 100%. Inclusive, eu tinha nos cantos lá da estufa alguns buraquinhos que entrava lá uma trava. E eu demorei, confesso que só na segunda ou terceira safra que a gente foi identificar esses pontos que estavam favorecendo a entrada delas. Aí colocamos aquelas espumas expansivas, que é a coisa, e vedou. Mas mesmo assim, entra. Não existe estufa sem traça. Não existe. E a gente faz manejo. Manejo de porta, né? Tem muita coisa na hora da colheita. O ideal é que a porta tenha um ventilador soprando de dentro para fora, na hora que abra, evite a entrada da traça, principalmente, né? Bem, o manejo dela a gente faz com biológico. A gente tem aqui também uma parceria com a Coopert e a gente usa vários materiais que tem, algumas bactérias, alguns vírus, tricograma, BT, bacilos, temos também feromônio. Feromônio não é da Coopert, eu compro de outra empresa. Então, isso tudo a gente minimiza o uso de produto químico. Mas, em determinadas ocasiões, tem que usar, porque a gente faz monitoramento de praga e doença. A Bianca deve estar nos assistindo, que é uma agrônoma, que é funcionária lá do Centro de Treinamento de Tomaticultura. Ela poderia até colocar na tela aí. Nós fazemos 3 vezes por semana, em todas as estufas. Segunda, quarta e sexta, monitoramento. Para tomada de decisão. Tem estufa lá que tem uma semana que não aplica. Não é atira primeiro, depois pergunta quem vem, né? Exatamente. 90% dos produtores faz isso, né? Também perguntou a respeito de umidade, né? Sim. As estufas de alta tecnologia, elas têm equipamentos para aumentar a umidade. Porque o problema da estufa maior, que pelo menos aqui na minha região, é quando a umidade cai muito, favorece a entrada de oídio. Então, a gente tem nebulização. E daí a gente controla o oídio usando um mínimo de defensivos. Eventualmente que usa, mas o oídio é controlado dessa forma. Agora, por outro lado, é como diz o Almir, é uma faca de 2 gumes. E quando você aumenta a umidade muito, fazendo nebulização para controlar o oídio, e em condição de temperatura baixa, como a gente estava tendo aqui alguns dias atrás, favorece a requeima. Então, a gente trabalha assim no fio da navalha, né? Se ficar seco, vem o oídio, se ficar muito úmido com frio, vem a requeima. Então, o que temos que fazer? Monitoramento, para ver o ponto de equilíbrio. Ok? NFT no tomate. NFT no tomate. Porque assim, às vezes a gente tem clientes que querem fazer tomate no NFT, muitos querem fazer tomate no substrato com vasos menores, né, com volume de substrato menor por planta. Isso é relativamente normal.
Uhum. E daí, se o senhor puder falar um pouquinho sobre essa questão aí de ambiente, de solo, aí, de desenvolvimento de raiz, seria Veja bacana. bem, existe produção em NFT, mas é muito pouco significativo em relação ao cultivo com substrato. É bem pouco significativo. Se você, inclusive, acompanhar a Espanha, o México e outros países, a Holanda, a produção é basicamente em substrato, Sim, né? E poderia ser também no solo. Então, eu, particularmente, não tenho conhecimento, eu sou franco para dizer, com cultivo em NFT. Já li alguns artigos e tudo, mas eu acho que o potencial de produção, o ciclo da planta, você tem que encurtá-lo. Então, não é um. Se você está fazendo um investimento numa estufa que vai te custar mais de 150 mil, mais de 150 reais o metro quadrado, sim. e você reduzir a expectativa de produção fazendo Tá o NFT. ciclo, né? Exatamente. Então, eu não acho que seja um bom negócio, não. E não é isso que a gente vê nos melhores produtores do mundo, né? Sim, Então, é a eu- experiência que eu posso passar. essa é a Ok? minha teoria também. Aham. E a questão de volume de substrato? A literatura fala acima de 8 litros por planta. Mas isso também é questionável. Eu conheço produtores que usam 7 litros por planta e têm produtividade excelente, não é? Mas se você oferecer um pouco mais, você potencializa. A coleta do drenado quando se faz o cultivo no substrato. E daí, complementando essa pergunta, o manejo de dreno, volume de dreno, isso existe muita discussão sobre os técnicos. Tem técnico que não quer drenar nada, que acha que. Tem produtor também que não quer drenar nada porque acha que está jogando dinheiro fora. Tem gente que quer drenar mais. Então, assim, existe uma regra para isso, uma certo, errado. Existe sim, viu, Henrique? Isso é um ponto que realmente eu já vi, tudo isso que você disse aí. Uma vez eu fui numa grande empresa, e ela produzindo lá tomate, e era uma empresa de fornecedora de semente. E Sim. ele me disse, eu não dreno nada, o técnico dessa empresa. E eu falei, mas você vai ter problema de salinização, aumento do pH, etc. Ele falou, não, no domingo eu jogo água, apenas água. Quer dizer, outro erro. Então, o que eu vou dizer agora o que é certo. O certo é você fazer 3 monitoramentos diariamente. Anota aí, pessoal. Anota aí que Três, essa é de ouro, hein? 3 monitoramentos. Você começa a irrigar geralmente 1h30 depois que o sol nasceu, certo? Então, vamos dizer, começo a irrigar aqui 7h30, 15 para as 8. De 7h30 até as 10h30, eu tenho que buscar um dreno pequeno. Eu tenho que buscar um dreno na faixa de 10, 15% no máximo. E mais ainda, a solução deve começar a drenar no segundo ou terceiro pulso. Eu não posso jogar uma água às 7h30 e já aparecer dreno. Tem que drenar no segundo ou no terceiro pulso. 10% seria o ideal. De 10h30 às 2h30, que é o período com maior luminosidade, é o período que a planta metaboliza mais, consome mais, bebe mais água e evidentemente, nutrientes, esse período eu tenho que ter um dreno maior. Esse dreno é de 30% a 50%. E a partir das 2h30 até na última irrigação, dreno pequeno também. E Uhum. procurando fazer um dreno de forma que o último pulso não tenha dreno. Para quê? Para que as raízes
tem oxigênio à noite. A raiz não pode dormir encharcada. Então, repetindo, período da manhã, dreno de 10%, meio do dia, 30% a 50%, período da tarde, em torno de 10%. O Júnior está perguntando qual o EC ideal para as mudas. Júnior, abraço, Júnior. Júnior da Hidroceres. Olha, eu para muda eu não tenho experiência, não. O Júnior tem com certeza, o Juninho, meu amigo. Aliás, ele é que fornece mudas para a gente aí de altíssima qualidade. Aliás, eu estou com semente lá já e daqui uns dias ele vai estar preparado. Para muda eu não sei falar, não. Ele é que podia responder isso aí. Ele já tá... Mas se quiser para planta, veja bem, aqui no Brasil eles usavam EC muito baixo, de 2, 2,5, máximo 2,5. Não, o EC pode chegar até 3,2. A gente trabalha as plantas aqui com EC entre 2,8 e 3,2. O EC de entrada. E o EC do dreno não pode subir muito. Tem que ser, no máximo, 1,5 acima do EC de entrada. Então, esse é outro macetinho para manejo do EC. Ok? Ó, isso aí é uma dica muito importante, preciosa, porque o que acontece? Na literatura, às vezes você encontra assim, acima de 2,5, a produção começa a cair. Aí você vai lá no México, um mudão, né, que eles transplantam um mudão lá, acabou de chegar e já bota 3,5 dela. Já na primeira a fértil que vai, já entra com 3,5. É bem assim mesmo. Mas agradeço muito a sua presença. Foi fantástico. Tá bom, eu agradeço muito a oportunidade, desejo pleno sucesso a todos os tomaticultores e não esqueçam, capacitação é a base para o sucesso da tomaticultura.